capítulo 6, no Evangelho de Marcos, no versículo 4, Jesus estava em Nazaré. E ele disse assim, que só entre a sua casa, dentro da sua parentela, é que o profeta não tem honra. Isso é muito interessante porque faz a gente pensar em alguns aspectos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso e quero separar as nossas habilidades terrenas das nossas habilidades que vêm dos céus, o nosso dom, o nosso chamado. E muitas das vezes a gente está num ambiente familiar, tem algumas pessoas que constroem a família que tem habilidades diferentes. O pai, a mãe, o filho, os parentes, o tio, a tia. Cada pessoa trabalha num ramo de atuação, trabalha numa atividade da empresa diferente. Uns entendem de cálculo, os outros entendem de áreas mais humanas. E será que a gente tem valorizado as habilidades das pessoas da nossa casa? Ou seja, sempre tem aquele sobrinho que sabe mexer com tecnologia. Será que quando seu computador quebra, você pede para o seu sobrinho? Ou será que você não confia que ele consegue arrumar aquele computador? É lógico que há exceções, não é disso que eu estou falando, mas o que eu quero falar é que nós precisamos honrar as habilidades das pessoas de nossa casa. Quando Jesus falou isso, ele estava falando isso porque as pessoas estavam enxergando ele como Jesus, não estavam enxergando ele como Filho de Deus, como aquela pessoa que veio para tirar o pecado do mundo. E será que a gente tem honrado as pessoas da nossa casa? Porque Jesus ele falou isso, mas nós, tendo família, será que a gente não precisa ter uma percepção diferente para as pessoas que moram dentro da nossa casa, para as pessoas que estão na nossa família? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas que poderiam ajudar em determinada área da vida da pessoa, mas por ser parente a pessoa fala assim, não quero ajudar. Isso faz a gente pensar em algumas coisas. É lógico que existem cenários, nem todo mundo tem essa facilidade de ajudar um parente, cada família é de um jeito, né? Existem as brigas, as discussões, existem pessoas que são difíceis. É claro que isso que eu tô falando é um cenário perfeito, mas a gente precisa entender e a gente precisa começar a honrar a nossa família. A gente precisa honrar as pessoas que nos cercam. Se você tem um familiar que ele entende de finanças, ele entende de economia, sabe? E ele é bem sucedido financeiramente, então peça conselho para essas pessoas, peça para ele te ajudar. Às vezes não fica tímido de que você tá cheio de conta, você tá cheio de problemas. Talvez uma pessoa que tenha uma cabeça na finança, uma cabeça na área financeira muito boa, ela vai conseguir te ajudar, te auxiliar nessa questão das suas finanças. Se você tem uma pessoa na sua família que ela cozinha muito bem, sabe, dentro da sua casa, deixa essa pessoa cozinhar cada vez mais, deixa ela fazer toda hora, a hora do jantar, a hora do almoço. Isso é o quê? Porque a gente tá incentivando as pessoas nas habilidades delas, né? E trazendo isso para o reino de Deus, muitas vezes a gente tem pessoas dentro dos nossos lares que são boas para aconselhar, são boas em oração, são usadas com dom de cura, são usadas com dons de profecia, as pessoas que sabem aconselhar, que são líderes natos. Mas será que você tem ouvido essa pessoa? Ou será que você não ouve porque é seu irmão, porque é o seu pai, porque é o seu filho, porque é a sua tia? Sabe? A gente precisa entender que nós, do corpo de Cristo, temos diferentes habilidades, mas a gente não precisa menosprezar a nossa família por isso, sabe? Às vezes a gente olha pastores, né, pregadores aí que são amplamente conhecidos aí na nossa nação, e como que será que é essa aceitação dentro da família da pessoa? Às vezes a gente acha que uma pessoa é boa em determinada coisa só porque ela ganhou notoriedade, né, só porque ela está aparecendo, mas às vezes não. Às vezes a pessoa tem um chamado excelente, mas o chamado dela é um pouquinho menor assim, no sentido dessa notoriedade. Talvez é uma coisa que fique mais dentro de casa. E será que você tem honrado isso? Sabe, você que é marido, que a sua casa, que a sua mulher, a sua esposa está em casa, ela está cozinhando, ela está limpando a casa, ela está organizando aquilo que você não consegue organizar. Será que você tem honrado isso? Será? E eu não estou falando honrar no fato de você só presentear, dar um presente ou dar algum valor para aquela atividade, não, mas é reconhecer a importância dela dentro do lar, reconhecer a importância dessa atividade dentro do lar. E isso a gente pode mesclar para os dois lados e falar também do mundo espiritual. Será que não tem pessoas muito boas que poderiam te aconselhar com essa dificuldade que você está tendo no mundo espiritual dentro da sua própria casa e você não dá valor? Será que tem pessoas que são bem-sucedidas na área espiritual dentro da sua casa e você ainda está confuso e você não ouve, você não leva em consideração simplesmente porque é um parente seu? Será que Deus não está usando esse seu parente, usando o seu próprio lar para te abençoar, para te passar palavras, para te dar conselho? Provérbios diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Será que não tem uma pessoa ótima para dar conselhos dentro do seu lar? Mas será que aquela pessoa te aconselha
e você não gosta do que ouve, vai procurar em outros ambientes. A realidade é essa, a gente precisa honrar as pessoas que estão dentro da nossa casa, a gente precisa honrar as habilidades das pessoas que estão andando com a gente. Quando eu falo casa, é lógico que eu estou falando sim da família, do casa, do lar, só que a gente também tem amigos, a gente também tem conhecidos. Será que você tem conhecidos que você tem deixado a habilidade da pessoa de lado? Sabe, às vezes uma pessoa, é lógico que há momentos e momentos, mas às vezes uma pessoa ela tem um negócio, tem alguma coisa e você não investe nesse negócio da pessoa. Se você tem um amigo que vende roupa, você quer um conselho? Compre a roupa do seu amigo, ajude com que ele empreenda, com que ele cresça. Se você tem um amigo que tem um restaurante, peça comida no restaurante desse seu amigo. E se a comida não tiver tão boa assim, por você ser amigo, talvez o feedback vai ser muito melhor. Talvez aquela roupa tá num valor muito elevado, mas por você ser amigo, você pode falar, você pode abrir o coração e falar, olha, não gostei dessa experiência. Você como cliente também, é claro, mas será que a gente não tem deixado de investir nas pessoas que estão próximas da gente? A gente precisa investir nas habilidades das pessoas e a gente precisa honrá-las. A gente precisa entender a importância que essas pessoas têm para a nossa vida, para a nossa comunidade. Há muitas seitas que são bem sucedidas porque eles se ajudam entre si. Ele procura um advogado da seita dele, ele procura um empresário da seita dele, ele vai na loja daquela pessoa que faz parte da mesma seita que ele está compartilhando, e a gente que é cristão às vezes não faz isso. A gente prefere às vezes gastar valores fora com outras pessoas em outros lugares, mas não abençoa as pessoas à nossa volta, às vezes que estão começando um negócio, que tem algumas habilidades bem interessantes. Então a gente precisa fazer isso, e não só isso, mas a gente precisa incentivar as habilidades, porque às vezes uma pessoa que tem uma habilidade nela, talvez ela não entenda aquilo, mas talvez se você tiver um recurso financeiro para ajudar a pessoa a fazer um curso, ela aprimorar aquilo, isso também é muito válido. Então a gente precisa aprender a investir na nossa família, investir nos nossos amigos, reconhecer as habilidades e honrá-los. É lógico que eu comecei esse vídeo falando de honra, falando daquele exemplo de Jesus, falando do mundo espiritual, e eu estou mesclando aqui porque isso faz eu pensar muitas coisas, mas a gente precisa começar a investir nos nossos amigos, nas nossas famílias. E se a gente enxerga uma habilidade que pode muitas vezes transformar a vida de uma pessoa, mas ela não enxerga, que a gente venha auxiliar e que a gente venha dar conselhos para que aquela habilidade cresça. Então o vídeo de hoje é focado nisso. Honre o seu lar, honre as pessoas que fazem as atividades dentro da sua própria casa, honre a sua esposa que talvez não trabalhe, está dentro de casa fazendo as atividades que são de extrema importância. Da mesma forma também honre o seu marido que às vezes está em casa e está fazendo atividades que são de extrema importância. Às vezes a gente vai vivendo muito focado no próximo, focado em pessoas que estão fora do nosso lar, mas talvez a gente precisa colocar os olhos para dentro do nosso lar e identificar as habilidades que as pessoas têm. A minha esposa, para mim, ela é um exemplo de fé. Desde quando eu conheci ela, eu sinceramente não conheço mais ninguém que tenha fé quanto ela tem. E quando eu estou em momentos de conflito interno, momentos que eu preciso tomar algumas decisões, eu falo com ela, porque às vezes é uma situação complicada que talvez eu não tenha tanta fé quanto ela tem, mas eu entendo esse apoio de fé nela e eu tenho aprendido muito com ela. E isso é um exemplo para todos nós. Todo mundo tem alguém dentro de casa que é bom em alguma coisa, que sabe fazer alguma coisa com excelência. Então, quando você precisar daquela determinada habilidade que a pessoa tem, aprenda a usar. Então, é essa mensagem. Eu acho que a mensagem ficou um pouco longa. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que estava na minha cabeça. Talvez ficou um pouco confuso, não sei, mas é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos investir nas pessoas da nossa casa, vamos reconhecer as habilidades dos nossos, para que essa frase, sabe, o profeta de casa não tem honra, que sejam só em outras casas, mas que a gente honre na nossa casa, tá bom? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu tenho certeza que foi por isso que o Senhor colocou isso lá no Evangelho de Marcos, porque Ele queria que a gente tivesse uma sensibilidade nisso. Não só entender, mas a gente como família dar uma reação para isso, dar um sentido para isso e realmente aprender a honrar as pessoas que estão dentro da nossa casa, as pessoas que estão à nossa volta. E é isso, pessoal. Tenham todos um excelente dia.